Tudo bom? Deixa eu te Tudo falar. bom? A Natália, ela se confundiu. Tá aqui, eu tava olhando agora. Na minha agenda tava 7h30. Ah, tá. Não, tudo bem. Quando você Ótimo. me mandou a mensagem, eu tava até num outro call, tava falando com o investidor. Eu falei para ele, olha, deixa eu abrir aqui. Aí eu parei, entrei no computador e olhei a foto que você me mandou do convite. E aí, quando eu olhei na foto, tinha lá 7, aí eu falei para ele que tinha que sair e entrei rápido. Mas eu queria pedir desculpas e dizer que eu fui confundido. Meu invite aqui tá 7h30. Não, tranquilo, isso aí faz parte, né? Não estamos acostumados com essas circunstâncias, com esse tipo de situação, mas de qualquer forma, Davi, é um prazer enorme. Eu sei aí da sua agenda, imagina a correria que é ser CFO de um grupo do tamanho que é a Arca Educação, fora outros projetos pessoais, né, que você está à frente. Então, eu sei quanto custa a sua hora e você está aqui sempre à disposição dos alunos, enfim, da nossa comunidade. Então, eu tenho que, obviamente, agradecer muito por esse tempo aí que você nos deu. Que é isso? Não, um prazer. Desculpa mais uma vez e boa noite a todo mundo. Na verdade, esse tipo de iniciativa que você teve, eu achei muito nobre, eu achei muito legal quando você me descreveu. Então, fico feliz de poder estar aqui com vocês e até agradeço demais o convite. Vai ser um prazer bater papo aqui com a turma. Não, bacana. Davi, eu vou, né, te fazer uma mínima apresentação para quem não viu o material. O Davi, ele é CFO da Arco Educação, que é um dos maiores grupos de educação do país, talvez até um dos maiores do mundo. Eles trabalham nos bastidores da escola, né, Davi? Pode-se dizer assim, eles não operam escola, mas toda a tecnologia, material didático, então todo esse back-office que tem por trás faz parte do trabalho da Arco Educação. Mas talvez um dos projetos até que mais chama atenção no Davi, talvez até um dos maiores motivos desse bate-papo nosso, foi até uma iniciativa que ele teve de criar, né, um projeto que chama Primeira Chance, que depois ele vai falar muito mais, mas é um projeto que tem a finalidade aí de descobrir alunos talentosos, porque a gente percebe muito bem que não sei se o nome certo seria talento, força de vontade, determinação, o que é que faz uma pessoa ser mais aguerrida, mas a gente percebe que esse tipo de pessoa nasce em várias comunidades, inclusive as muito carentes. E às vezes o que essas pessoas não têm são oportunidade. E aí o Davi criou esse projeto, né, junto com outras pessoas, chamado Primeira Chance, que faz exatamente esse papel de unir, né, essas pessoas que têm essa garra com patrocinadores, e aí os cases de sucesso desses alunos são imensuráveis, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso um pouquinho para frente. E aí, Davi, eu queria começar até pedindo para você, né, contar um pouquinho também da sua história, como é que foi o começo, e aí se você puder, você já emenda e conta para os alunos o que é ser um CFO, né? Porque talvez muitos assim, não tenham essa dimensão exatamente do que é o papel de um CFO. Tá bom, claro. É, Então, apesar da aparência, como o Thiago, quando o Thiago me conheceu, ele e o primo dele, eu falei que eu tinha 32 anos, e aí o primo dele usou uma expressão que eu nunca mais esqueci, que ele falou assim, pô, mas você só tem andado em estrada de barro, hein? Porque tá com essa aparência aí, com 32 anos. Mas na verdade é essa, tenho andado muito em estrada de barro. E elas começaram lá no Ceará, eu sou cearense, eu estudei no Colégio Militar e depois resolvi fazer faculdade de Direito e, e vim para São Paulo, né? Minha família é uma classe média baixa, minha mãe é agente penitenciária, meu pai é servidor público também, e eu sempre estudei por bolsa em escola, sempre fui um aluno bom, e eu ganhava bolsa até chegar na quinta série, quando eu apliquei para o Colégio Militar e passei, e aí é uma escola pública, no fim, mas de excelência, e aí estudei lá até quase o final do ensino médio. E por ser bom aluno, tinha muita confiança de que conseguia ser aprovado em um vestibular difícil e bom, e resolvi sair do Ceará porque eu queria cursar o que eu achava que seria
a melhor faculdade de Direito do Brasil. Então, eu nunca tinha viajado de avião na minha vida, nunca tinha ido para São Paulo, não tinha ninguém aqui. Mas eu fui na internet, dei um Google lá, Faculdade de Direito do Brasil, ranking. Aí eu olhei lá, o primeiro nome era USP e resolvi que era isso que eu ia fazer. Então, ali eu decidi que ia fazer vestibular em São Paulo. Mas a FUVEST, ela tem todo um caminho muito específico, tem conteúdos que são só da FUVEST, e o meu colégio não preparava para o vestibular da FUVEST. E aí eu comecei a ir na internet mesmo, encontrar esses conteúdos desestruturados que tinha disponível e baixar essas informações e tentar por mim mesmo complementar o meu ensino me preparando para a FUVEST. Eu decidi fazer a USP já em julho, então já tinha passado metade do ano, então eu foquei muito em tentar cobrir esses conteúdos. Deu certo, passei na primeira fase. Eu lembro que eu queria só passar na primeira fase, porque aí na segunda fase eu tinha mais 2, 3 meses de preparação. Então eu falei, pô, eu vou aproveitar bem, e ia ser meses que eu estava de férias, então eu podia me dedicar com mais foco, porque o colégio acabava que, como ele preparava para a Federal do Ceará, tinha muito conteúdo lá que eu não precisava estudar. E aí eu passei na primeira fase, passei lá embaixo, e aí estudei muito. Na segunda fase eu tirei notas muito boas e consegui entrar. E aí fiz Largo São Francisco, né, que é como a Universidade de Direito da USP, ela é conhecida. Ela é engraçado. Minha mãe, ela chegava até o terceiro ano de faculdade, quando ela veio me visitar pela primeira vez, ela olhava e falava assim: mas Davi, eu fiquei falando esse tempo todo para minhas amigas que você estudava na USP e agora tu estuda nesse Largo São Francisco. Eu falei, não, é a mesma coisa, eu digo para você, pode falar aí para todo mundo, que é USP, a mesma coisa. E o Largo São Francisco, o Largo é uma praça, né? Praça de São Francisco, que é no centro de São Paulo, porque foi lá que começou a Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito da USP, ela é anterior à USP, né? Ela foi a primeira faculdade de Direito do Brasil. Na verdade, ela é a primeira faculdade do Brasil. Lá você tem uma carta de Dom Pedro escrevendo o início do ensino superior brasileiro, que foi lá. E aí a USP, o campus, ela veio depois, na região do Butantã, só que a Faculdade de Direito nunca se mudou. Então ela permaneceu no centro, não tem outras faculdades lá da USP, só tem a de Direito. E aí ela se denomina Largo de São Francisco. Que é uma faculdade, que eu não sei se você conhece, mas muito politizada. Você tem lá 15 ex-presidentes da República que passaram pelo Largo São Francisco. E eu achava fantástico isso. E muito da República Velha ali, mas alguns mais recentes, né? E então ela era uma faculdade que tinha um viés de discussão social, política muito forte. E eu era um cara do Ceará, que tem uma educação mais tradicional, muito focado em resultado e muito focado em exatas também. Por isso que tem muita gente do Ceará que é aprovado no ITA, no IME, porque a gente tem uma tradição de ser muito forte em exatas. Então eu não estava acostumado com esse ambiente e foi muito bom para mim, porque eu consegui desenvolver talvez um lado de humanas que eu sentia muita falta na época do colégio. E aí, em tese, eu seria advogado. E em tese eu faria concurso público, porque o sonho dos meus pais era que eu fosse juiz, porque na cabeça deles é o chefe, né? É o chefe do chefe deles, né? É o cargo máximo do ambiente em que eles estavam. E aí eu fui, comecei a estudar muito. E como eu vim morar em São Paulo, eu não tinha muito como bancar as coisas aqui, e é uma cidade muito cara. Eu resolvi ficar morando perto da faculdade, e eu consegui um espaço para dividir um apartamento com um amigo meu de Fortaleza que estava vindo para fazer GV. E ele tinha comprado um apartamento super. O pai dele tinha um empresário, eles montaram um apartamento super bacana para ele, de um quarto com a sala. Só que a gente era muito amigo e a mãe dele gostava muito de mim, me convidou para morar com ele. E eu fiquei morando na sala dele. Fiquei morando na sala dele por 3 anos. Não foi, minha roupa ficava em mala. Até que minha mãe veio, viu, aí eu já estava estagiando, aí eu fui e me mudei. Mas eu fiquei 3 anos na sala. Que foi ótimo. No fim a gente virou irmão, funcionou bem, mas foi uma época sem muito luxo. E aí eu estava muito culpado, porque eu estava em São Paulo e sentindo falta da minha família e tudo, que eu botei na minha cabeça que eu precisava fazer valer a pena
essa experiência de estar morando fora. Eu falei, pô, eu tô aqui gastando dinheiro que meus pais não têm, tudo. Eu me sentia muito culpado. Eu falei, pô, eu preciso estudar muito. E eu vivia para estudar. Os 3 primeiros anos de faculdade eu só estudava. E eu consegui me dedicar muito, porque eu queria passar no concurso, porque eu queria ser um bom advogado, um bom jurista, e valer a pena esse esforço, que no fim do meu terceiro ano de faculdade, eu tinha tirado 10 em todas as provas. Na prova que eu não tirei 10, eu ia no professor e pedia para ele fazer outra prova para mim, para ver se eu conseguia tirar. E há tanto que eu me formei com uma das maiores médias da história da USP, que é uma história longa, né? Quando eu estava nesse período aí do terceiro ano, que eu tinha essas notas boas, um professor da USP, ele me recomendou para estudar fora. Ele falou que eu precisava conhecer um ambiente acadêmico mais desafiador. E ele falou, eu queria que você fosse para os Estados Unidos. E eu fiquei com muita vontade. Da mesma forma, na verdade, ele me falou para estudar fora. E aí eu fui no internet de novo, botei lá, Faculdade de Direito, ranking mundo. E aí a primeira que apareceu era Yale, nos Estados Unidos, né, em Connecticut. Aí eu falei, pô, eu vou para lá. Tinha Harvard em segundo e Yale era a primeira. Eu falei, vou para lá. Aí eu comecei a ler sobre a história da faculdade. Ela era também uma faculdade com muitas lideranças importantes passaram por lá e tudo. E aí eu comecei a mandar e-mail para os professores da faculdade de Direito lá da USP, ou desculpa, de Yale, me apresentando e falando para eles que eu estava disposto a ir para lá para fazer qualquer coisa. Mas eu queria ir. Só que o mundo de faculdade de Direito nos Estados Unidos ele é muito diferente do brasileiro. Porque a faculdade americana ela é baseada num sistema jurídico que não tem muitas leis, é mais jurisprudência. É o que eles chamam de common law. É por isso que nos filmes você tem muito júri. Nos Estados Unidos não tem muito no Brasil. Porque lá o júri cria a lei, decidindo aquele caso concreto. No Brasil, ao contrário, você tem lei para tudo. Então é um direito que se chama civil law. Como eles são muito diferentes, não tem muita coisa em comum. E aí não tem muito intercâmbio para a faculdade de lá. E o americano ele faz a faculdade de Direito depois que ele já fez um curso. Ela é uma pós-graduação, ela não é uma graduação. Então os alunos são mais velhos quando vão para lá. Eles têm 27, 28. Eu estava com 21, 22. E aí então era difícil ir. Mas eu mandei e-mail para todo mundo, me apresentei. E aí, pelas minhas notas, os professores viram que eu era um bom aluno e tal. E 3 caras responderam e um deles topou que eu fosse. Aí eu me mudei. Larguei tudo aqui e fui morar lá nos Estados Unidos, que é um ano lá. E fiquei um ano pesquisando com esse professor e assistindo as aulas na Faculdade de Direito de Yale. E foi lá que eu resolvi mudar de carreira, né? Que é o falar do CFO. Mas aí tem uma parte interessante aqui, porque eu tô falando muito, né? Porque eu não tô acostumado a contar assim a minha história, então às vezes eu sou meio. Posso ir pro caminho mais prolixo, mas vocês me Não, interrompem. tá bom, Davi. Porque assim, eu mesmo não conhecia quase É, nada de tudo que você ninguém contou. conhece. Então, bacana, essa é uma história muito interessante, uma história que mostra muita força de vontade, muita determinação, e eu acredito que isso é o que a gente mais quer passar para os alunos, é mostrar bons exemplos. Então, isso aqui para mim é uma ótima oportunidade que eles têm aqui, tem vários que estão aí com a chance de ver uma história real de alguém que correu atrás e fez acontecer. Então, está sendo ótimo ouvir essa história. Não, obrigado. Não, então, mas vou me interrompendo com perguntas, tudo. Mas os alunos que quiserem também entender como foi, eu posso contar. Mas assim, eu basicamente mandei e-mail para todos os professores da. Eu fui na internet, peguei o nome dos caras um a um e mandei e-mail. Oi, eu sou o Davi, que é esse daí. Eu sou o Davi, que é esse... E aí alguns me responderam, dos 40, 3 responderam, dos 3, um topou. E aí eu fui. Só que nesse processo para ir, eu precisava bancar a viagem, eu precisava bancar onde eu ia. Eu não ia pagar a faculdade, mas eu ia pagar onde eu ia morar e tudo. E aí eu pedi dinheiro, eu não tinha esse dinheiro, era $10.000, eu não tinha esse dinheiro. E eu arranjei um cara que era um advogado, que gostava muito de mim, achava que eu tinha muito potencial. Ele falava: você tem que ir para lá, é a melhor faculdade de direito do mundo, você tem que ir. E ele me emprestou o dinheiro para eu repagar ele trabalhando para ele depois. Aí eu fui. Quando eu voltei, nesse processo lá nos Estados Unidos, eu aprendi muito sobre economia, porque a faculdade, minha pesquisa era sobre direito e economia. E aí, estudando economia, eu vi que eu gostava mais de economia do que de direito. Quando eu voltei, eu decidi que eu não queria ser advogado, eu queria trabalhar com economia. Aí eu voltei para ele e falei: ó, eu vou te pagar, porque eu não tenho mais interesse em trabalhar para você, eu vou te pagar. E aí ele falou: não paga, não, dá para outra pessoa que precisa, replica. Eu falei: tá bom, fiquei com isso na cabeça.
Aí eu falei, pô, quer saber, eu vou fazer mais legal que isso. Ao invés de replicar para uma pessoa, eu vou fazer uma ONG, vou criar um projeto social que eu vou doar para vários alunos que têm alto potencial, que eu me identificava, que queriam estudar, mas às vezes faltava condição de estudar. Precisava de alguém para patrocinar. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou criar uma corrente Zona do Bem. E aí eu encontrei um amigo meu, meu melhor amigo hoje, que estava com essa ideia também. E a gente se juntou e resolveu me encontrar um aluno no Ceará, porque ele também é cearense, para a gente conseguir patrocinar esse aluno para ele estudar fora. Ou para ele estudar numa escola particular, enfim, mas era para educação. Um aluno bom, patrocinar ele para educação. E a gente começou a procurar, porque a gente encontrou um monte de aluno. Encontrou um monte. Aluno campeão de Olimpíadas, aluno que tinha sido premiado, todos de escola pública. Todos. E aí a gente foi e começou a ligar para os alunos, para meio que colocar eles numa escola boa, tirar da escola pública, colocar na escola boa, para ver se o aluno se deslanchava, né? E aí a gente começou a ligar, só que as pessoas ficavam assustadas, cara. Porque eu ligava para falar com a mãe, eu falava assim, ó, não, eu ligava de São Paulo, para um cara no interior do Ceará. Aí a mulher atendia, eu falava para, eu consegui o telefone porque eu ligava na escola e pedi o telefone dela. Eu consegui a escola porque eu encontrei esses alunos na internet também. Na internet você encontra tudo. Encontrei lá, eu ficava procurando assim, aluno premiado, Olimpíada Ceará, escola pública. E aí aparecia, escola não sei o que, de não sei o que, aluno tal. Aí eu ligava na escola e falava, pô, eu queria falar com o aluno porque eu queria premiar ele. Aí a escola me passava o telefone da mãe e eu ligava para a mãe. Quando eu falava para a mãe, eu falava assim, ó, minha senhora, eu quero saber se ele quer estudar na melhor escola de Fortaleza. Eu vou pagar a escola, eu vou pagar a alimentação, vou pagar a moradia, e ele só precisa estudar. Eu não quero nada em troca. Aí eu falava, você quer? As pessoas diziam, não quero, não quero. Porque ficava assustada, achava que eu queria fazer alguma coisa, pegar, sequestrar o filho dela. E eu A falei, esmola ficou boa demais, né, Davi? o pessoal falava, não existe isso, não tem esse tipo de projeto. Mas eu tinha 22 anos na época, então eu era muito novo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pessoalmente, porque quando for pessoalmente, porque a pessoa vai me ver, na época que hoje, se hoje eu tô com essa cara aqui, com 22 eu parecia um pouquinho mais novo. Aí eu cheguei lá e falei, ó, é, eu queria só patrocinar mesmo, não precisa, não quero nada, não sou candidato a nada, não quero nem ter contato. Eu só quero que ele me mande o boletim por e-mail. Se o boletim tiver com nota boa, eu pago a mensalidade. Se tiver com nota ruim, ele vai voltar para cá. Acabou, é isso. Aí um aluno topou, chama Carlos Alexandre. Ele é do interior do Ceará, de uma cidade que chama Amontada. Não tem nada, não tem nada. Ele é de Lagoa dos Bois, que é o distrito de Amontada. É um negócio assim, 200 quilômetros de Fortaleza. A mãe dele era lavadeira, o pai dele não conhecia, e a avó dele morava na favela em Fortaleza. Aí eu falei, ó, você quer? Ele falou, quero. Eu até pensei, esse moleque é louco. Ele topou, é o único que topou. E aí ele se mudou para Fortaleza, foi morar com a avó nessa favela, e ele escolheu a escola que ele queria estudar, a melhor escola lá, que é o Aritsá. Eu falei, pô, patrocinei o pagava mensalidade do Aritsá para ele estudar. E aí ele deu um tempo, ele foi indo, foi nota boa, foi subindo. Aí uma hora o cara da escola me liga e fala, pô, esse aluno é bom demais. Ele é muito bom. E ele tem uma história muito bonita, ele não precisa mais pagar. Você vai ganhar a bolsa. Ele vai ganhar a bolsa. Eu falei, pô, foi bom, eu nem gastei os 10 mil dólares. Eu gastei 2 meses só de mensalidade. Aí eu falei, pô, eu vou arranjar outro. Eu preciso gastar esse dinheiro. Aí eu procurei outro, chama Darliane. Ela é de Maracanaú. Aí a Darliane é uma coisa. Boa demais, premiada. Aí, como eu já tinha o Carlos Alexandre, eu chegava para a Darliane, foi mais fácil. Porque eu falei para ela, ó, se tu tiver desconfiada, liga no Carlos Alexandre, que ele vai te contar. E aí ela ligava, falava com o Carlos Alexandre, com a mãe dela, aí tudo funcionou. E aí a Darliane foi estudar no Colégio Aritsá também. E aí eu patrocinava ela também. Mas deu 3 meses, ela foi muito bem, o colégio me ligou e falou, esse também vai ganhar a bolsa também. Eu falei, ué, mas tá muito fácil, eu vou arranjar outro. Eu arranjei outro. Chama o Anderson, que é de Morro Branco, é uma praia. Aí fui, quando chegou no quarto, o dono da escola, o filho do dono, chama Ari Neto. Ele, na época, o Ari tem 40 anos. Ele tinha, na época, 41. Ele tem.
Vai fazer 41. Na época ele devia ter uns 32. Então ele era novo também. Ele me ligou e falou assim: pô, que história é essa? Que você tem um menino em São Paulo com 20 e poucos anos, fica mandando aluno para cá, os alunos tudo bom, ganha bolsa, as famílias tudo feliz, as psicólogas tudo chorando aqui que o aluno é um vencedor e tal. Pô, eu quero conhecer você. Eu falei: tá bom. Aí ele veio tomar um café comigo em São Paulo, eu contei a história do projeto. Aí ele falou assim: olha, deixa eu te contar. Eu gostei muito dessa história e eu quero que você tenha quantas bolsas você quiser. Não precisa mais pagar. Aí eu falei, pô, então eu vou criar um projeto. Aí eu criei uma ONG que chama Primeira Chance. E a gente começou a identificar esses alunos na rede pública que tem alto potencial e colocar ele em uma escola boa, que na época era o Aritsá, de graça, e eu pagava só alimentação e a moradia em Fortaleza. E aí começou. Aí foi crescendo e virou uma ONG que hoje ajuda 300 alunos por ano. Então é um negócio maior. E o Ari, olha que história legal. O Ari eu conheci por causa disso. Aí eu comecei a ficar mais próximo dele, ele começou a gostar das conversas comigo, e eu comecei a gostar dele, aí ele falou assim, pô, eu tenho um projeto aqui dentro da minha escola, que é um sistema de ensino. Aí eu falei, legal. Ele falou, tu não consegue, porque nessa época eu estava trabalhando num banco, que era o banco de investimento, chamava Credit Suisse, porque eu queria trabalhar com economia, né? Então, eu voltei aos Estados Unidos e trabalhar no banco. Aí ele falou, pô, tu que conhece de gestão e tal, você não quer dar uma olhada aqui nesse negócio? Eu comecei a olhar, pô, achei o negócio bom, o produto era bom e tal. E aí eu comecei a ajudar ele com alguns toques. E aí esse negócio virou SaaS, né, o nome, mas era muito pequeno, aí foi crescendo, eu fui dando uns toques e tudo mais, e conheço o João Braga, eu estava com o João Braga esse final de semana. Porque teve uma mensagem no chat que eu vi aqui rapidinho. O João Braga, estou em Goiás, ele é goiano. Ele tem uma casa em Ibiúna, que é onde tem uma represa aqui. E o João é meu amigo, porque olha que coincidência. Eu morei no apartamento do João, em São Paulo. O João alugou. Eu morei com o João um mês, eu acho. Ele estava em casar, ele alugou apartamento, morou eu e um amigo meu. E aí ele ficou meu amigo desde então. Aí essa casa em Ibiúna, ele gosta muito, ele me convenceu a alugar uma casa do lado. Eu tô indo para lá no final de semana para fazer wake surf e eu faço com ele, meu amigo. Mas voltando. Aí eu peguei e comecei a conversar com o Ari, comecei a dar uns toques para ele. E aí o Ari falou para mim, pô, porque tu devia vir trabalhar comigo aqui para a gente fazer esse negócio do SaaS aí virar um negócio maior. E aí eu topei, voltei para Fortaleza, fiquei sócio do SaaS, virei lá o vice-presidente, diretor do negócio. E eu e o Ari, o João, mais um monte de gente boa, a gente transformou o SaaS no que é hoje, no que um sistema grande, mas na época não era nada. Assim, era muito pequeno. E o Ari é a genialidade ali por trás da qualidade do material, do produto e tal. E eu ajudei ele com a parte de gestão. E tinha muita gente boa lá, tem gente boa, um time jovem bom, o João é muito bom. Enfim, a gente criou isso e o sistema de ensino do SaaS é a origem do que hoje é a Arco. Que a gente cresceu, aí abriu várias unidades, aí expandiu pelo Brasil, a gente depois criou uma empresa em cima que é a Arco, que é a empresa que hoje tem o SaaS, tem o Positivo, e aí vários outros negócios de educação, e que foi a empresa que abriu capital na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, né? Mas assim, a origem disso tudo foi o SaaS, mas antes disso, teve essa contribuição aí que eu dei, que foi via Primeira Chance. Você vê, né? Porque você foi fazer o bem ali, e no fim eu encontrei um amigo que virou sócio, que virou meu chefe, e que virou o meu projeto de vida, né? Eu fui trabalhar lá e tudo. Então, às vezes você faz o bem meio que sem ter. Quando você faz sem ter muito o que esperar, às vezes vem mais do que você queria. E a minha Sim. história, eu sou muito felizado por ter conhecido o Ari, por ter dado tudo certo, mas isso só foi possível porque eu criei uma ONG atrás, né? E que ela, obviamente, mudou a história aí dos alunos, mudou a história também um pouco da educação no Brasil, porque foi ali a origem do que hoje virou a Arco, né? Então, assim, foi mais ou menos isso, eu acho, a história aí por trás. Tem alguns percalços aí, mas eu acho que eu expliquei melhor. O que eu faço hoje, na pergunta que você me fez, que eu lembrei e não tinha te respondido. O meu Ô, Davi, CFO significa diretor financeiro chique. O nome é esse, né? Para o povo gringo, chique, chama diretor financeiro de CFO, que chama Chief Financial Officer. Então, hoje eu olho as áreas financeiras do Grupo Arco. É isso.
Entendi. Davi, só voltando um pouquinho atrás, eu quero pegar um gancho aí, né? Porque você contou toda a sua história, que é belíssima, e você até usou o termo que você foi felizardo de ter encontrado boas pessoas, né? Ele virou um amigo, depois virou um sócio, e vocês juntos montaram aí um projeto que é sensacional, gigantesco e transformador. E tem um tema que assim, a gente tem um momento aqui na escola que a gente conversa muito com os alunos sobre empreendedorismo, sobre a vida, enfim. E eu bato muito na tecla com os meninos na importância de se fazer boas conexões, né? Eu acredito particularmente muito nessa questão de da gente olhar para as pessoas e buscar muito essa conexão, principalmente eles estão aí com 14, 15, 16 anos, estudando numa escola, né, de referência, com alunos muito bem educados, então a probabilidade de naquele grupo, naquela sala, de terem pessoas de sucesso, pessoas que, né, daqui a 10, 15 anos vão estar aí comandando também grandes companhias, a chance é gigantesca, ou não, ou que não seja companhia, que seja na área da saúde, ou que seja na área de concurso. Então, assim, a gente bate muito na tecla dos meninos, para eles ficarem muito atentos a essa questão de fazer boas conexões. Então, só queria frisar para os meninos que estão aí ouvindo, que essa história sua é mais uma de que uma boa conexão, uma boa amizade, um bom relacionamento, até o momento em que você esteve em São Paulo, né, morando com seu amigo, ele te oportunizou uma situação que talvez para você naquele momento seria difícil. Então, assim, eu acho que você deu várias pistas aí de que uma boa conexão, uma boa amizade, ela tem muito valor. Não, eu concordo. Eu, assim, tem até uma história legal. Esse cara, olha que coisa, eu não ia vir para São Paulo, porque não tinha onde me manter. E a mãe desse cara, ela abriu a porta. E veja que do lado do cara que foi fazer GV, pô, o cara vinha pegar em São Paulo, 18 anos, carro, um apartamento bacana. A mãe dele vai lá e mete na sala dele um cara, né? Acabei com o esquema que ele tinha ali planejado. E ele reagiu super bem. Mas a mãe dele me contou que ela falava assim: ó, eu acho que você é um bom aluno, você vai fazer com que meu filho estude mais. E esse cara é um cara brilhante. Olha o que aconteceu com ele. Ele se formou em Direito na GV, se formou em Administração na GV e fez doutorado de Direito na USP. E ele se tornou o doutor de Direito mais novo da história da USP. Ele acabou isso tudo que eu falei com 24 anos. Porque ele Que era muito isso? bom. Impressionante. Ele começou a faculdade com 17, terminou com 21, e botou o doutorado com 21, fez doutorado em 3 anos e terminou com 24. Porque ele não fez mestrado, ele pulou direto do doutorado. E aí, ele abriu o escritório, ele é o melhor, na minha cabeça, o melhor advogado, um dos melhores advogados do Ceará hoje. Ele voltou para lá. E eu me tornei um grande cliente dele depois, porque o SAS é lá e tal. Então, assim, as histórias realmente voltam. Então, assim, eu acho que os princípios. Bom, a gente pode falar de várias coisas na vida, mas tem uma coisa que eu acho que na minha vida ela tem se repetido muito. A primeira é fazer o bem. Toda vez, ó, olha, imagina, o cara me deu um lugar para morar. Em troca, nunca foi 10 anos depois, e a gente nunca pensou nisso, óbvio, mas 10 anos depois, eu fui o maior cliente dele e apresentei ele para todos os clientes que ele tem, a maioria dos clientes que ele tem hoje no Ceará. Então, pô, ele fez o bem gratuitamente e voltou. Eu fiz uma ONG, pô, e consegui depois um emprego, um sócio, um amigo e virou minha vida. Então eu sinto que quando você faz um negócio muito genuíno, volta, entendeu? E hoje a Arco é uma história assim. Muito de tentar fazer isso e esperar, e sem esperar de volta, mas vem, mesmo sem esperar. A segundo pilar que eu acho que é muito importante é isso que você falou. É o pilar de você ter bons. Eu acho que você tem que zelar pelas relações, né? No fim, você só faz negócio com quem você gosta. Acho que eu tenho uma história muito boa do pai do Arime com o Dr. Otto. Ele falava assim: quando eu era novo, eu era meio desconfiado e meio inseguro, então eu só fazia negócio com quem eu gostava e tinha amizade, quem eu conseguia saber quem era e tal. Aí ele falou: e depois que eu fiquei experiente, aí ele falou: e deu tudo certo. Depois que eu fiquei experiente, eu falei: não, agora eu faço com quem for, porque eu sou experiente e eu consigo resolver qualquer parada. Aí ele disse que se ferrou. Aí agora que ele é mais experiente ainda, ele voltou a fazer negócio só com quem ele tem amizade, com quem ele gosta. Então, eu acho que a gente tem que aprender com isso. No fim das contas, acho que somos todos seres humanos, entendeu? Até num processo como o do IPO, que é a abertura de capital em Nova York, tudo,
as relações humanas elas aparecem. O cara pode gostar de você, confiar em você, e isso é o fundamental para tudo que ele vai fazer, mesmo a decisão dele de investimento. Então, acho que eu dizia assim, vamos nutrir essas amizades, né? Vamos escolher bem elas também. Que essa rede ela vai ser provavelmente a coisa mais importante que os alunos vão ter daqui a 20 anos. Os meus amigos mais importantes hoje são os amigos que eu tive no colégio. Então, eu falei agora do João Braga, que eu tenho uma casa em Biúna, essa casa eu divido com o meu amigo do colégio militar, quando eu tinha 12 anos de idade, que fez depois ITA, foi trabalhar no Credit Suisse também e tal. Então, acho que eu acho que você está super certo. E eu acho que o colégio é o melhor lugar para você fazer isso. Porque depois na faculdade vem gente de todo lugar, você se perde um pouco. Aí no mercado de trabalho aí é mais difícil ainda fazer as amizades. Não, bacana, sensacional. Deixa eu dar só uma olhada aqui para ver se alguém comentou alguma coisa. Tem vários comentários, mas nenhuma pergunta. Aí, Davi, eu quero até tocar em outro ponto com você, porque assim a gente percebe o aluno do ensino médio às vezes com uma insegurança muito grande, né, para tomar uma decisão, né, se a gente for pensar, eles muitas vezes têm pouca bagagem ali, têm pouca vivência para tomar uma decisão que, de certa forma, é importante, que é decidir o curso. E você, de fato, enfim, fez direito, né, teve uma formação excelente numa ótima faculdade, depois foi para os Estados Unidos, mas hoje o seu campo de atuação é diferente do que, né, da sua graduação. Você mesmo disse que no começo a intenção talvez era até prestar um concurso e tal. E aí eu quero te fazer uma pergunta, né, que é o seguinte: hoje, com toda a, assim, com toda a retórica que você tem, com toda a experiência e com o privilégio da retrospectiva, que você pode olhar para trás e fazer todas as avaliações, eu quero te fazer uma pergunta. Se você fosse fazer vestibular hoje, seria direito? Olha, assim, é difícil, porque mesmo em retrospectiva, eu não consigo dizer como o meu caminho seria se eu não tivesse feito direito. Como eu sou muito feliz com a vida que eu tenho hoje, eu diria que eu faria de novo. Eu vou até evoluir essa resposta em dois aspectos. O primeiro aspecto é, por que eu gostei do curso de Direito? Eu acho que o curso, ele pode extrair o que você quiser dele. O ensino superior, ele é diferente do colégio. O colégio, você chega lá e tem alguém dizendo para você o que você tem que fazer. O ensino superior é um self-service. Você vai botar o prato que você quiser. Você pode aproveitar muito, você pode aproveitar pouco. Então, eu aproveitei muito a faculdade num negócio muito específico, que foi assim, eu tinha uma bagagem muito grande de exatas. Eu tinha, meus amigos todos do colégio fizeram engenharia. 90% foi para o ITA, para o IME. Então, é um pessoal que pensa muito parecido. Eu tinha na minha cabeça um pensamento muito parecido. E todo mundo que eu tinha contato pensava igual. Então eu acabei vendo o mundo numa lente que eu acho muito míope. Que as vivências que eu tinha, elas sempre me diziam que a forma de pensar era de um jeito. Quando eu cheguei na faculdade de Direito, eu encontrei um pessoal muito diferente. Geograficamente diferente, com histórias diferentes, com gostos diferentes. E eu acho que eu tive no começo um choque, porque eu achava que o jeito que eu pensava era o único correto. E eu criticava todo mundo. Depois eu vi que existe uma outra forma de pensar. E eu comecei a respeitar muito essa opinião do outro, respeitar muito, me colocar no lugar dos outros. Então, e eu comecei a ver o problema sobre lentes diferentes, óticas diferentes. Dito isso, eu me sinto uma pessoa hoje melhor. Independente de um profissional melhor, eu me sinto uma pessoa melhor. Porque eu acho que eu consigo ter uma visão de várias opiniões, com várias cabeças diferentes. E eu acho que hoje, olhando para o Brasil, eu vejo que o Brasil é um país que está muito extremista também. Tudo está muito extremista. A dificuldade das pessoas ter de ter empatia com a outra. Empatia é o sentimento de se colocar no lugar do outro e conseguir olhar, não o ponto de vista do outro, mas como o outro olha. E eu acho que a faculdade de Direito, porque ela trabalhava uma habilidade diferente, ela me forçou a pensar como se eu tivesse uma outra perspectiva. E eu acho que isso, para mim, como líder, é muito importante, hoje olhando. Agora, poderia ter sido uma outra faculdade? Poderia, mas eu acho que, como eu disse, é um self-service, você tem que aproveitar o melhor
dependendo muito de você. A segunda coisa que eu ia falar é que eu acho que mais importante que o curso em si é a faculdade e as pessoas que você vai encontrar lá, que é um pouco do que você falou. Eu acho que a São Francisco, o que me atraiu nela é que eu tinha mentes brilhantes lá. Minha turma era uma turma de pessoas excepcionais. Você tem diplomata, juiz, embaixador, tem tudo hoje, advogado, pô, pessoas que, músico, pessoas que, mas todos muito competentes. E eu acho que aquilo me impulsionou, entendeu? É, me impulsionou para ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Isso, para mim, é mais importante do que se eu tivesse feito administração, mas numa faculdade que eu acho que não me daria esse tipo de ambiente, de contato com pessoas que são tão interessantes. Então, eu acho que o curso é importante, mas acho que a faculdade e o ambiente que você vai estar também, e talvez até mais. Porque o mundo de hoje no mercado de trabalho, é muito mais valioso as suas habilidades interpessoais, capacidade de pensar fora da caixa, garra que você falou no começo, resiliência, capacidade de aprender, capacidade de se comunicar, de trabalhar em equipe, de entender a opinião alheia, de expor sua própria opinião, de pensamento crítico. Isso tudo é muito mais importante do que você saber uma contabilidade, do que você saber nutrição. É mais importante. Porque um cara que tem isso, ele aprende, entendeu? As outras coisas. Então, eu, por exemplo, tive uma faculdade de Direito. E hoje eu faço. Eu sempre trabalhei com finança e com operações complexas, né? E nunca me faltou bagagem, por quê? Porque eu aprendi a aprender. Eu aprendi a estudar, eu aprendi a pensar crítico, então, olha, essa é uma história boa. Quando eu fui fazer o processo no banco, no Credit Suisse, eu estava lá na fase final. Não, primeira coisa, né, eu estava na fase final. E aí um cara chegou para mim, mais mal encarado, ele falou assim, na época o banco era muito durão. Aí falou assim, olha, você sabe o que é um EBITDA? Que é um termo financeiro. Eu falei, não tenho nem ideia. E aí o cara falou assim, mas poxa, você quer participar? Como é que eu posso te admitir para ser um analista financeiro se você não sabe um negócio básico que é o EBITDA, que em 15 minutos você teria aprendido? Aí eu falei, mas eu acho o contrário. Se é um negócio que em 15 minutos eu aprendo, será que esse deveria ser o critério para você selecionar alguém que entra ou não? Porque se você me der 15 minutos, eu garanto que eu sei aprender. Então, eu sento aqui, eu leio, e daqui a 15 minutos eu sou um candidato apto. Mas há 15 minutos atrás eu não era. Então, e o cara falou, verdade, eu estou mais preocupado com a sua capacidade de aprender. E eu demonstrei, e eu fui um cara financeiro com gente da GV, com gente do INSPER, e funcionou. Porque acho que você, em 6 meses, você aprende o que precisa. Agora, o que é importante são esses pilares, entendeu? Que eu acho que a escola tem um papel muito importante nisso. Não é na faculdade que você desenvolve, é na escola. Então, bom, acho que ia ajudar um pouco. Tem uma pergunta aqui para eu responder, como é que você é que toca aí? Né? Só antes de ler a pergunta, até o Rafael mandou uma pergunta até mais técnica. Aí tiveram assim, várias pessoas concordando, a Vanessa, a Juliana, aqui todo mundo te dando um salve aí, concordando com tudo que você disse. Eu quero até citar uma frase do filósofo do Kant, e aí eu até não quero que vocês achem que eu sou super filosofado, estudado, mas é só uma questão até de muita coincidência. Eu até vi essa frase hoje, que ele fala assim que avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Então, acho que tá, assim, foi muito no ponto em que você estava colocando aí, que foi a sua capacidade de aceitar opiniões diferentes, de viver outros mundos, internalizar e transformar isso a seu favor. Então, E só... é porque o mundo hoje ele está muito dinâmico, entendeu? Vamos pôr uma faculdade de marketing, que é uma faculdade pô, super bonita e tal. Quando chega no final do curso, o mundo está tão dinâmico que o começo do o que ele aprendeu no ano 1, quando chega no ano 5, já tá ultrapassado. Há 5 anos atrás não tinha Instagram bombando, TikTok, esses negócios que tem hoje que eu nem conheço. Não tinha. Então o ano 1 do curso já ficou atrasado no ano 5. Por isso que é importante. Agora, se você sabe aprender, chegar no ano 5, você pega os pilares, os conceitos que você aprendeu e adapta ele para a situação nova. E aí você vira um cara legal de marketing que daqui a 5 anos vai ser diferente. Então, por isso que eu acho que essas habilidades elas têm que ser trabalhadas em algum momento. E elas são mais importantes do que o curso. Então, minha recomendação é assim:
pô, reflitam muito, conversem com seus pais, conversem com seus professores, porque é uma decisão muito importante a do curso, mas também não precisa também achar que é a última decisão da vida de vocês, não. Olhe para a faculdade, olhe para o grupo de pessoas que você vai ter lá, se é pessoas bacanas, de alto nível, coisas que vão um grupo de gente que vai te agregar como pessoa. E aí, você tenta na melhor das possibilidades que você tem, de achar que o que você gosta é aquilo. E se você não gostar daquilo, se permita errar. Se permita reconhecer que, nas melhores das intenções, você achava que você queria ser arquiteta. Mas você reconheça quando você descobriu que não é. Que você pode terminar o curso e mudar, ou você pode voltar atrás e fazer de novo. Aí a decisão depende do que você quer fazer depois. Mas assim, acho que o ser humano também tem que se permitir errar um pouco. Porque acho que a tentativa da perfeição, ela não é desse mundo, entendeu? E além de não ser desse mundo, ela te paralisa, que é a pior das coisas. É você não fazer com medo de não ser perfeito. Mas assim, a verdade é que você não vai ser. Mas tem que se permitir errar e vai se descobrir ao longo do caminho e vai corrigir. Então, acho que é isso. Até porque, assim, o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem, né? Assim, se a gente for pensar numa criança, ela aprende a andar caindo, né? Então, de fato, assim, nós temos que aprender a enxergar o erro como um ponto crucial no nosso crescimento, né? É. E aí o Ney falou aqui, é verdade. Se você tiver uma faculdade de qualidade, é mais normal que você encontre gente boa lá. Então, dependendo do curso, você vai. Então, eu acho que é se preocupar mais com as pessoas e com o nível de qualidade do lugar do que com especificamente se o curso é A, B ou C. Porque depois você corrige ao longo do caminho. Você se descobre. Eu, até hoje, é até engraçado isso, mas eu não consigo dizer que eu sou um economista. Às vezes eu acho que eu estou economista. Mas tem muita coisa na vida que eu gostaria de fazer. Que eu acho que um dia espero ter chance de fazer. Que eventualmente vão exigir habilidades diferentes. Então, se eu, pô, com 32 anos, já não olho para trás, tivesse que fazer hoje a escolha do vestibular, eu ficaria com dúvida? Imagina quando eu tinha 18, né? Sim. O Rafael perguntou aqui, Davi, a pergunta que eu te falei que é um pouco mais técnica, por que que a Arco Educação abriu capital na Bolsa Americana e não na Bovespa? Ah, legal, ótima pergunta. Obrigado. O processo abrir capital basicamente é você vender uma parte da tua empresa para quem quiser comprar. No fim é isso. Então você pega a empresa, divide ela em um monte de pedacinhos pequenos. Então todo mundo tem sei lá, um sobre 1.000, um de 1 milhão de pedacinhos da empresa. E o cara pode comprar um, pode comprar dois. O cara vai ter dois de 2 milhões, três de 3 milhões. Então você divide a empresa em vários pedacinhos, você vende uma parte desses pedacinhos para um grupo de pessoas. Geralmente, quem compra são fundos, né? Que são investidores profissionais. A decisão de fazer nos Estados Unidos foi porque, assim, ela tem. Vou trazer ela mais filosófica, que é o seguinte: é muito importante as pessoas que você tem do seu lado, porque elas te estimulam e elas te dão inputs que vão te direcionar para um lugar X. Qual a melhor qualidade das pessoas que você tiver em volta de você, que isso se resume ao seu grupo de amigos no âmbito pessoal, seu âmbito familiar, mas também no âmbito profissional, seus sócios, é aquele grupo de pessoas que elas vão te dar inputs e vão te estimular a ir para determinado lugar. Então você tem que ter muito cuidado com o que você tem perto. A gente decidiu ir para os Estados Unidos porque a gente queria um perfil de sócio que fosse um cara que conhecesse muito de empresas de alto crescimento, conhecesse muito de empresas de tecnologia, conhecesse muito de modelos de negócio que começam pequeno, mas aceleram e crescem rápido e viram grandes plataformas. E esse tipo de modelo de negócio, esse tipo de investidor, ele é muito comum na Califórnia, ele é muito comum, um pouco em Nova York, mas mais no Vale do Silício, que é onde surgiram essas grandes empresas que você começa pequeno, cresce rápido, com muita tecnologia, com muita inovação e viram negócios legais. No Brasil, quando a gente fez o IPO, não tinha muitas empresas com esse perfil. Por consequência, você tinha, na verdade, até mais do lado do investidor.
os investidores, eles tinham pouca experiência nesse tipo de ambiente. Então eles olhavam para a gente e eles tinham dificuldade de dar bons inputs. Obviamente, por quê? Porque o mercado americano é mais maduro nesse tipo de negócio. O brasileiro evoluiu muito, tá? Mas na época, a gente foi a primeira a fazer isso. Não tinha tanto. Você pega assim, empresas que tinham essa história de crescimento acelerado, de inovação, listada na Bolsa Brasileira, eram poucas. Como elas eram poucas, os investidores não estavam tão acostumados. Então, às vezes, eles faziam perguntas e eles te estimulavam e te demandavam e te davam inputs para uma direção que eventualmente não era melhor, por falta de experiência. Nos Estados Unidos, a gente falou, pô, eu queria trazer para perto os caras que acompanharam a história do Google, a história do Facebook, a história da Amazon, que são histórias que a gente se inspira e a gente queria ser parecido. Que eram caras que começaram pequenininho, mas com muita inovação, com muito crescimento, com muita gente boa, se transformaram em plataformas grandes. Como eu queria me tornar aquilo, eu fui para o lugar que eu achava que eu estaria mais perto. Então, os investidores que a gente tem hoje, a maioria deles são caras que tiveram muita experiência em acompanhar histórias de sucesso como essas que eu falei, como essas que inspiram a gente. Então, a gente tem um investidor nosso hoje, que foi investidor do Netflix, que foi investidor do Dropbox, que foi investidor da Amazon, que foi investidor do Google, e que esses caras trazem muito valor para a gente. Porque esse cara, eu interajo com ele, ele fala, ó, vai para cá, vai para lá, faz tal coisa, não faz tal coisa. Como é aquilo que eu quero ser, é melhor eu me assistir das pessoas que já viram aquilo fazendo, que ajudaram a construir aquelas histórias. Eles têm mais experiência para isso. E aí a gente achou, pô, eu vou fazer lá. E foi muito bom hoje olhando, porque realmente a gente aprendeu, a gente tem aprendido muito. Esse investidor que eu estava falando agora, pô, ele acabou de me dar uma sacada super legal que ele viu de uma empresa nova que tem lá nos Estados Unidos, que chama Toast, que eu falei, pô, é muito legal, que tem tudo a ver com o nosso momento. E que talvez no investidor brasileiro, ele está olhando para outras coisas. E muitas vezes ele tem um universo de empresa muito grande, o americano é mais focado. E aí, pô, às vezes esse input do cara, esse insight, é o que eu preciso para trazer para dentro de casa, conversar com o meu time e a gente descobrir e fazer um negócio novo e diferente. Então, foi por isso, assim, no fim das contas. Então, foi por isso, porque eu comecei a ter essa ideia quando eu fui para os Estados Unidos em 2016. E eu vou te falar a origem dessa decisão. Eu estava voltando no voo para o Ari e falei assim, pô, toda vez que eu venho para cá, eu aprendo muito. Eu saio com um caderno aqui, eu ando com um caderno, anoto tudo. Eu fico impressionado, eu fico assim, acelerado. E eu fico muito feliz, pô, eu volto pro Brasil cheio de ideia. Aí eu falei para ele, a gente tem que dar um jeito da gente conseguir estar aqui mais vezes. E aí a gente falou, e se a gente tivesse um sócio assim? Que aí ele tá preocupado e ele tem estímulo para nos dar inputs nesse sentido. A gente falou, pô, legal, vamos procurar um sócio aqui? Vamos. A gente começou a procurar um sócio. Nessa ideia de procurar um sócio, foi que a gente viu que dava para fazer não só um sócio, mas vários sócios. E para isso o IPO era o melhor caminho. Foi assim que foi construído. Não foi um negócio tão estruturado, não. Foi mais por essa vontade nossa de estar mais lá em contato com essas pessoas. Bem legal, Davi. Obrigado aí por compartilhar. Davi, você mencionou aí sobre o seu time, sobre as pessoas que trabalham com você. Por curiosidade, assim, a base da sua equipe são pessoas mais novas, como você, ou são pessoas mais maduras? Os dois. Então, porque assim, educação precisa de muita experiência. Então, eu acho que eu gosto muito do meio termo em tudo, tá? Na vida. Então, a Arco ela é uma combinação de dois grupos. Dois grupos não, os dois perfis. Tem um perfil do jovem inovador e da pessoa mais experiente e que tem um benefício de ter vivido e já ter explorado muito a educação, já ter aprendido muito sobre educação. Porque se você colocar só um pessoal novo, vai ser muito legal, pô, muita vontade de fazer diferente, mas eventualmente vai pro canto errado. Se você bota, pô, muita gente que é muito experiente de educação, você vai ter uma galera com a cabeça muito boa de construir um negócio de qualidade, mas talvez não vai querer desafiar o status quo, não vai querer fazer diferente, não vai querer evoluir tanto. Então, a beleza vem da união. Você conseguir colocar na mesma mesa o professor super experiente com o professor super novo.
E o professor super experiente, ele vai dizer todos os problemas que ele passou como professor e todos os aprendizados que ele teve. E o cara mais novo vai fazer as perguntas e as críticas corretas para que eles juntos encontrem o caminho mais ideal, entendeu? Então essa combinação é difícil, tá? Porque você tem que ficar estimulando. Como que você faz? É engraçado. No dia a dia eu falo, gente, meu papel aqui é engraçado. Eu converso com um cara que puxa para cá, meu papel é fazer ele vir para o meio. E eu falo para ele todos os argumentos para ele vir para o meio. 10 minutos depois, vem o cara para cá e eu tento fazer ele vir pro, eu uso argumentos completamente diferentes para poder vir mais para o meio. E aí, às vezes, o cara que me viu acabar de falar com ele fala, pô, mas você acabou de falar. Eu falei, não, é porque você estava muito para lá de cá, eu tenho que te trazer mais para o meio. Esse aqui. Porque, no fim, nos extremos, às vezes, eles levam a gente para um lugar não ideal. Então, assim, essa conciliação é importante. Porque inovar por inovar, acho que ela acaba. Eu vejo muita startup de educação com produtos maravilhosos, super disruptivos, mas que não se aplicam em sala de aula. Não se aplicam. O aluno não aprende mais. Ah, é lindo para você. Você vai fazer um negócio pensando em você, no que você, como aluno, gostaria de ter tido. Tudo bem, mas a realidade não é essa. Assim como eu vejo também empresas que são muito focadas, muito tradicionais em educação, que têm produtos excelentes, a sala de aula é maravilhosa, mas que poderia ser muito mais, poderia ser mais eficiente, poderia ser mais. Então eu acho que a combinação é importante. Assim como eu acho que a combinação também, aí eu vou em outra categoria, que eu vejo dentro da Arco, que a gente tem que tentar combinar educação com gestão, que é um pouco isso, né? Que é o cara ser um bom educador, mas ele também entender como ele faz isso de forma sustentável, como ele faz isso pensando no longo prazo. Então, mas se você tiver uma empresa só de gestão, essa empresa ela não vai ter, sabe o quê? Um bom professor. Ela não vai ter uma boa aula. Se você tiver uma empresa que é só sobre educação, ele vai ter uma boa aula, mas ela vai ser provavelmente pequena, vai ter problema, e eventualmente ela pode quebrar um dia porque ela não se organizou. Então, você tem que ter um mix, cara. É engraçado, eu lembro de uma história de um cara, de um consultor que foi numa cervejaria muito antiga, não sei nem se é verdadeira, mas. E ele foi fazer um mapeamento de processo e tudo. E ele fala, pô, a gente precisa ser mais eficiente, o dono da. A gente precisa inovar os processos e tal. O cara ficou 6 meses lá, ele voltou e falou assim: ó, deixa eu te contar. Seus processos já são o melhor que tem que ser. E a empresa não estava crescendo tanto. E o cara falou assim, mas pô, mas não tem como, a empresa não está crescendo, não tem como melhorar esses processos. O cara falou, não, você tem que melhorar a sua cerveja, você tem que melhorar a sua comida, melhorar o seu produto. Porque se você não melhorar o seu produto, você não vai conseguir melhorar o seu negócio. E para melhorar o seu produto, você precisa de um cara experiente de produto. Então você tem que trazer ali, se for uma padaria, você tem que trazer o padeiro experiente. E não um cara de gestão. Gestão você já está organizado. Então, acho que em educação, assim, se você tiver muita gente só de gestão, muita gente nova, dinâmica, você vai ter um produto bonito, mas que na hora de aplicar a sala de aula, ele não tem efetividade. O professor, que é quem conhece a realidade, não vai conseguir usar. Então, eu acho que tem que ter um mix, entendeu? Desses lados. E o papel do líder é conseguir extrair o melhor desse grupo. Né? Porque também, se ele não for um bom líder, ele cria animosidade, ele cria polarização. Então, o papel que eu tenho é de mediar essa relação para que juntos a gente chegue num caminho melhor. Davi, para mim foi muito confortante a sua resposta, porque eu muitas vezes me sinto exatamente aonde você falou, de estar ali entre dois polos diferentes, tendo que ficar no meio, tentando trazer as pessoas para o meio. Eu sinto isso muito aqui no dia a dia. A gente tem assim, a nossa equipe é muito excelente, eu tenho a sorte de ter uma equipe excelente, aqui tem vários, a Camila, o Ney, a Vanessa, que estão aqui, a Juliana, o Washington, mas mesmo assim a gente sente, né, às vezes você tem um corpo ali docente que é mais experiente, assim, tá muito ligado a uma forma de educação do passado, e às vezes quando outras pessoas do grupo, ou até mesmo a gente apresenta um projeto, uma situação inovadora, você de fato tem que puxar e às vezes também tem que levar para as pessoas mais novas, que têm mais ambição, às vezes até o mesmo aluno, a gente é muito aberto, inclusive, para ouvir os alunos, mas às vezes chegam com algumas ideias que, de fato, a gente não é aplicável na prática. Então, eu me senti, assim, confortável, me deu um conforto de saber que
né, num grupo grande, né, igual o seu, você também passa pela mesma situação que eu passo aqui. Então, É. para mim, foi muito bom Não, ouvir isso aí é o de poder você. do I. O pessoal fala assim, mas espera aí, você quer crescer rápido ou sei lá, ou dar resultado? Eu falo, eu quero crescer rápido e dar resultado. Não é ou. Você quer fazer um bom produto ou você quer fazer um produto rápido? Eu quero fazer um bom produto rápido. É I. Só que aí deixa o pessoal doido, né? Mas o papel é esse. A gente tem que. Porque eu acho que o papel do líder é de fato isso. Assim, como eu falei, extrair o melhor. E o melhor, ele nunca está em um lado, ele sempre está no conjunto. Davi, você está no ramo de educação também, assim como nós, mas como o seu grupo é um grupo, né, de tamanho gigantesco e você está em muita conexão com grandes empresários, né? Você citou aí investidor da Netflix, investidor da Google e tal. Eu acredito que você tem uma rede de contato com grandes profissionais que talvez a gente aqui não tenha. E aí eu quero que você, assim, até em forma de conselho mesmo, não só para mim, mas para todo o nosso time que está aqui, para os alunos, que é o seguinte: o que que você sente, assim, o que que você vê na sua experiência, e talvez na experiência dessas grandes pessoas que você tem contato, que a escola deveria dar um suporte para esses alunos que estão para entrar no mercado de trabalho, né? A gente lida aí com a maioria dos alunos que estão aqui são do ensino médio, então provavelmente o próximo grupo de alunos que vão estar entrando aí nas empresas. O que que você, aí não como educador, né, mas assim, com a sua experiência profissional, o que que você vê que esses alunos tinham que trabalhar muito nesses anos aí de formação? Ah, olha, eu acho que tem uma. Eu acho que equilíbrio emocional. Acho que é um negócio muito importante, assim. E eu acho que o momento do ensino médio ele bota isso muito à prova também, né? Por toda essa pressão envolvida. Eu acho que hoje em dia, resiliência, garra, capacidade de cair e se levantar, tolerância, autoconhecimento, né? Um pouco de tolerância aos seus próprios erros e eu acho que isso é muito. Eu me preocupo um pouco com essa turma mais nova, porque no fim das contas a gente vive num mundo de muita pressão, né? Muita autopressão, muita idealização também das coisas, da vida alheia, da vida da sua própria vida. Então eu acho que ter um pouco mais de equilíbrio emocional acho que é importante. E no fim, é, isso é a base para tudo, né? Porque com isso você vai ter, pô, disciplina, que é fundamental para conseguir. Disciplina é uma frase legal. Disciplina é a capacidade de você postergar um bem de curto prazo por um bem maior de longo prazo. É isso que é disciplina. É a capacidade de você guardar um bem menor de curto prazo para um bem maior de longo prazo. Então você está poupando, deixando de fazer coisas agora que vão dar algum prazer momentâneo em prol de uma coisa que é muito mais importante, mas que vai vir no longo prazo. E para isso você tem que ter uma cabeça boa, né? Você tem que conseguir avaliar bem isso e se sentir confortável. Então acho que essa questão toda de equilíbrio emocional, acho que a nossa essa geração essa, essa geração ela tem muitos estímulos que vão contra isso, que vão para desestabilizar emocionalmente. Eu acho que é importante, porque quando você vira adulto, você não consegue mais remediar tanto. Esses hábitos são construídos na base, né? Então, acho que esse é uma coisa legal. E uma outra coisa que eu acho que essa geração tem também para falar bem, né? Então, assim, uma parte muito boa, acho que ela tem isso no DNA, e que eu acho lindo, assim, de observar de longe, é a capacidade dela de ser criativa, de entender que dá para ser diferente. Eu vejo um Brasil muito empreendedor, um Brasil jovem muito empreendedor, muito criativo, com muita capacidade de se adaptar e de pensar diferente. Então, acho que essa tecnologia toda essa turma mais com 14, 15 anos hoje, 16 anos, teve acesso desde muito cedo, acho que despertou nessa geração
a facilidade de entender que pode se construir coisas e que pode ser e que as coisas mudam e que você pode fazer melhor. Então eu estimularia esse viés de transformação e eu controlaria um pouco essa impaciência, essa falta de equilíbrio que eu vejo que eu vejo mais no pessoal mais experiente, entendeu? Então eu trabalharia isso. Com isso, pô, acho que você é o melhor dos dois mundos, né? É a indignação, inconformismo, a criatividade da juventude, com a disciplina, a paciência, a resiliência, que eu acho que outras gerações tinham mais. Perfeito. Assim, às vezes a gente tem mania de também desprezar o velho, né? Então você colocou muito bem aí que talvez um grande segredo é de fato essa junção, né? A experiência, a tranquilidade, a capacidade de resolução de problema que as pessoas mais experientes têm, com essa inovação, com essa sede, com essa vontade que os jovens aí têm em abundância. Davi, quero te agradecer, cara. A gente já tá aí, já passou das 20 horas. Quero te agradecer muito pelo papo. Eu acho que você deixou uma mensagem muito rica para os alunos que estão participando aqui da live. Não só por tudo que você disse, mas pelo exemplo que você né, tem como vida. Assim, você contou um pouquinho da sua história e assim é uma história encantadora, né, com muita luta e ao mesmo tempo dedicação. Então, assim, tudo que você falou aqui, que você deixou de mensagem para os alunos, você de fato viveu, né? Então, assim, é coerente. Você foi lá e fez. Então, eu acho que isso dá mais valor, dá mais credibilidade para tudo que foi dito. Então, quero te agradecer em nome dos alunos, em nome da nossa equipe, por tudo que você compartilhou aqui hoje. E, enfim, foi uma ótima oportunidade e foi magnífico ter esse bate-papo aqui com você. Bom, não, eu que agradeço o convite, foi um prazer é, falar aqui com todos vocês e espero ter passado alguma mensagem aí que útil para todo mundo e desejo tudo de bom para todo mundo, que vocês fiquem bem, com saúde e que já já as coisas voltem ao normal, a gente pode todo mundo se encontrar, ter aula de novo, todo mundo com saudade aí dos professores. E o que precisar, estou à disposição. Tamo junto. Bacana. Davi, última coisa é o seguinte, caso vocês aí no Primeira Chance identifiquem esses alunos carentes e que têm bom desempenho em Goiânia ou Brasília, fique à vontade também para contar aqui com a nossa rede escola, tem o Educandário, que é ensino fundamental, o Átrio, que é ensino médio aqui em Goiânia, e em Brasília tem o Sérios, que é fundamental e médio, enfim, todo segmento, de ponta a ponta. Então, assim, quero me colocar à disposição do projeto de vocês, do Primeira Chance, assim, vocês identificando alunos de alta performance, né, que tem essa vontade de crescer, pode contar com as nossas escolas aqui na região de Goiânia e Brasília, tá? Fica bem à vontade aí para nos Obrigado. procurar. Não, muito Ah, obrigado. A gente precisa de parceiros assim de qualidade e que a gente tem uma boa relação e admiração. Então, vou trabalhar para a gente levar a primeira chance aí para a região. tá, tem uma mãe de aluno nosso aqui, que é a Juliana, que eles também têm uma escola de inglês muito consagrada aqui em Goiânia, que é a Flora Escola, não sei nem quantos anos, mas assim, muito antiga também, e ela acabou de mandar aqui também que Obrigado. tendo aluno com uma necessidade, ó, 57 anos, ela mandou. Parabéns, Juliana. Obrigado. Juliana, eu nem quis falar para não expor muito sua mãe, mas você já falou, né? Então tudo bem. E então, assim, ela também já colocou a escola à disposição. Caso tenha aí alguém do Primeira Chance em Goiânia, já tem escola e inglês. Tá bom? Ótimo. Obrigado. Obrigado mesmo. Então tá, Davi, obrigado, gente. Muito obrigado a todos aí que participaram. Um grande abraço para vocês. Tchau, Até mais. gente. Boa noite. Um atraso de Tchau, novo. tchau. Tchau. Valeu.